Saudações, a paz do Senhor Jesus. Há exatamente 503 anos atrás, nós estávamos vendo Martinho Lutero pregar na igreja de Wittenberg, na porta da igreja de Wittenberg, as 95 teses contra a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí se deu-se o pontapé inicial para a grande reforma, conhecida de Reforma Protestante. O dia 31 de outubro foi estratégico porque no dia 1º seria o dia de Todos os Santos e seria o dia em que muita gente se reuniria na igreja para celebrarem as missas e todos teriam acesso então a essas 95 teses. Então eu te convido a dar uma refletida comigo sobre o que foi a reforma e a sua relevância. Então, em primeiro lugar, antes de falarmos da reforma, faz-se necessário que nós falemos então da pré-reforma. A pré-reforma ela tem suas origens no século XII com os valdenses por volta de 1174. A tese dos valdenses era que a Bíblia deveria ser escrita na linguagem do povo, né? E eles faziam então um voto de pobreza em que eles não estavam apegados às riquezas, porque eles entendiam que havia um reino escatológico, um reino por vir, e por isso então eles não tinham essa ênfase na riqueza. Eles acreditavam que todo bem material que vinham até suas mãos eram para servir ao próximo. A Bíblia, então, na teoria dos valdenses, na visão deles, ela era a autoridade eclesiástica, diferente dos padres e dos clérigos, né? A autoridade da igreja, ela era subentendida pela palavra de Deus na visão dos valdenses. Então eles passam a ser perseguidos pela igreja apostólica romana e o motivo era porque Roma não era suprema e a rejeição aos cultos às imagens era considerado como idolatria, por exemplo. Nós temos aqui algumas crenças dos valdenses, dentre tantas nós destacamos aqui o estado dos mortos, que era uma das grandes ênfases da Igreja Católica, por exemplo, a tese do purgatório, mas os valdenses vão dizer, por exemplo, que não faz sentido orar pelos mortos, assim como não faz sentido dar ração a um cavalo morto. Nós temos a fonte aí embaixo. Nós temos também, então, o fato histórico de que os valdenses vão passar por uma grande perseguição. Alex Muston oferece os exemplos de algumas pessoas que morreram em meio ao sofrimento subhumano dos vales de Piedmont por causa da fé que mantinham. Então os valdenses eles vão sofrer grande perseguição. Por exemplo, nós temos aí Daniel Revelli, que teve sua boca enchida de pólvora, a qual quando acesa, infelizmente explodiu a cabeça do Daniel Revelli aí. Nós temos do lado direito aí da sua tela o instrumento ou instrumentos de tortura que foi usado aí para trazer a punição aí a Daniel Rambaud, que teve suas unhas arrancadas, os dedos foram cortados, em seguida as mãos, os pés, pernas, braços e por aí vai. Tudo isso por não negar a sua fé bíblica. Pós-valdenses, nós temos então outros dois nomes que são bem importantes, que é Wycliffe e John Hus, que são aqueles que antecedem Martinho Lutero, são aqueles que vão preparar, podemos dizer assim, o caminho para a reforma. O Wycliffe, que viveu do ano 1328 a 1384, era um padre e teólogo inglês que viveu no século XIV. Wycliffe vai fazer duras críticas ao clero católico, denunciando sua corrupção, porque teologia e prática estava desassociada. Nós temos os clérigos que pregavam uma espécie de santidade e puritanismo, quando na verdade na prática eles não condiziam com isso. Então Wycliffe vai se manifestar pregando contra essa corrupção da igreja, tanto corrupção espiritual quanto corrupção moral. Wycliffe então defendia a fé como única fonte confiável da salvação eterna, ou seja, baseada na fé. Wycliffe também atacava a autoridade dos papas e defendia as escrituras como infalíveis. Para Wycliffe, o único infalível era a escritura, o livro sagrado. Ele então inicia a tradução da Bíblia para o inglês, tornando acessível a todos, pelo menos era a vontade dele. Ele defendia a ideia de pobreza também, assim como Pedro Vado, que marcou o cristianismo primitivo, né, onde os irmãos partilhavam
das suas riquezas. Ele vai falar que a autoridade eclesiástica deveria limitar-se às suas questões espirituais. Então, para Wycliffe, essa ideia de Estado e Igreja unificado era um problema muito sério. Nós temos um outro teólogo muito importante aí, podemos chamar assim, que é John Hus, que vai viver do ano 1369 a 1415. John Hus, quando surge, ele surge aí baseado nas ideias de John Wycliffe. E os seguidores de John Hus ficaram conhecidos como os Hussistas. Hus pregava, por exemplo, o sacerdócio universal de todos os crentes, que tem base lá em 1 Pedro, na qual qualquer pessoa pode comunicar-se com Deus sem a mediação sacramental e eclesial. Ou seja, para Hus, agora, no entendimento bíblico, que é o correto, toda pessoa, todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem, agora, por meio de Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem, agora tem acesso a Deus. Por causa dessa crença, dessa profissão de Hus, ele foi perseguido. Dentre essas e outras coisas que ele fez ali que incomodou a igreja, ele vai ser perseguido e vai ser queimado, na Inquisição. Ele vai ser perseguido de forma terrível. Só que Hus, quando está para ser queimado, ele vai falar algumas palavras que os estudiosos entendem como profecia. E ele vai falar o seguinte: hoje vocês estão queimando um ganso, que por curiosidade Hus na língua boêmia significa ganso, John Hus significa João o ganso, mas dentro de um século ele falando, vocês encontrarão um cisne e este cisne vocês não podem queimar. Costuma-se então identificar Martinho Lutero com essa profecia, que em 102 anos depois pregou as 95 teses em Wittenberg, e costumeiramente se costuma identificá-lo como um cisne. Então John Hus foi essa figura importantíssima aí. Teve outras pessoas, mas essas duas figuras são as que se destacam dentro daquilo que vai ser o pontapé ou o grande ápice da reforma. Lembrando que quando se fala de reforma, não pode se falar de reforma no singular, mas sim de reformas, porque houve diversas reformas, tanto na Alemanha quanto na Holanda e outros lugares, em Genebra com Calvino posteriormente. Então fala-se de reformas. Nós não temos tempo hábil para falar de todas as reformas, então vamos apenas enfatizar o pontapé inicial e os pilares que fundamentaram a reforma protestante hoje, Então a situação da igreja na época da reforma, ela está passando por uma transição da era medieval para o período da reforma. A igreja nessa época tornou-se muito rica e poderosa durante a Idade Média, monopolizou o conhecimento através do teocentrismo, acumulou uma grande riqueza através do sistema feudal e ela vai se distanciar do cristianismo primitivo. A igreja praticamente não poderia ser chamada de igreja por causa do seu comportamento tão distanciado das escrituras. Apegou-se muito aos bens materiais e ao luxo, era dona de quase 30 das terras da Europa Ocidental, exercia forte opressão sobre os camponeses, seu discurso não condizia com a sua prática, e aqui é onde se embasa a crise moral. Ela vendia objetos afirmando serem relíquias sagradas. Aí do seu lado direito da tela você tem a figura do Santo Sundário de Turim, a cabeça de Santa Catarina de Sena e o cabelo de Santa Clara. E aí no seu lado esquerdo nós temos uma pequena tabela aí falando de algumas relíquias sagradas que eram vendidas, ou então você pagava uma taxa pelo menos para tocar nelas. Nós temos o Santo Graal, o que é o Santo Graal? O Santo Graal era o cálice onde Jesus cria-se, que era o cálice onde Jesus tomou a ceia. Nós temos a lança de Jesus, que seria possivelmente a lança que perfurou o lado de Jesus. A igreja detinha, entre aspas, essa lança, não se sabe se de fato era ela. Os pregos da cruz, o sundário de Turim, que era esse lenço aí, que acreditava-se ser o lenço que cobriu o corpo de Jesus pós-Calvário. O manto de Jesus, o prepúcio sagrado, madeira da cruz, coroa de espinhos. Então, eram várias as relíquias sagradas nessa época. Praticava-se, então, a simonia, ou seja, venda de cargos eclesiásticos. Você tinha posses, então você conseguia comprar um cargo eclesiástico e, obviamente, era um investimento, porque depois que você exercia a autoridade dentro da igreja, você conseguia cobrar, por exemplo, os impostos e taxas
que estava envolvido aos cultos ali, às missas celebradas, celebração de missas pelos mortos, e aí você conseguia recuperar os seus investimentos, entre aspas. Condenava a usura, cobrança de juros e acúmulo capital, praticado pela burguesia, interferia nas decisões políticas em toda a Europa cristã. Então a reforma ela tem tanto viés religioso, teológico, quanto um viés político. Então havia muita coisa envolvida ali, tanto o interesse religioso, quanto a volta à pureza pela palavra, quanto o interesse político ali que estava envolvido também. Lembrando que a igreja exercia forte influência nessa época. E aí é nesse cenário que vai surgir Martinho Lutero, que Martinho Lutero ele é filho de pais camponeses. O seu pai fez um forte investimento em Martinho Lutero para que ele estudasse direito e artes, e ele faz isso. Mas em um dado momento da vida de Martinho Lutero, quando ele estava voltando, segundo estudiosos, de uma festa com um amigo dele, era uma noite de tempestade, de chuva, um raio atinge o seu amigo e ele é impactado com essa cena, né? Ele vê, entende que aquilo que ocorreu foi a justiça de Deus, que veio e puniu ali o seu amigo, e ele fica com medo muito grande. Então ele fica pensando em como que ele vai se livrar dessa justiça de Deus, dessa ira de Deus, e ele decide então abandonar a faculdade de Direito e de Artes e ingressar numa faculdade de Teologia, estudar Teologia. Daí ele escolhe uma ala teológica que é a ala dos monges agostinianos, que era a ala mais radical, ou seja, onde o estudo era mais severo. Conta-se os biógrafos que Martinho Lutero, quando está já exercendo o seu ministério ali, ele se flagelava diariamente porque ele se sentia o pior dos pecadores, ele se sentia muito indigno. Então Martinho Lutero ele vai viver de 1483 a 1586, e a partir desse momento ele vai se envolver aí com o ensino dos agostinianos. Ele se torna professor de teologia em Wittenberg. Ao visitar Roma em 510, decepcionou-se profundamente com a situação que a igreja estava envolvida. Ele foi influenciado pelas ideias e propostas de Wycliffe e Hus, por exemplo. E aí ele revoltou-se com a venda de indulgências em 1517, anunciada por Leão X, que estava querendo construir a Basílica de São Pedro. E eles vão cobrar grande taxa para que conseguissem construir essa mega construção ali que era a Igreja de São Pedro. Passou a criticar então o frade alemão Johann Tetzel, vendedor de indulgências. A situação estava tão feia que Tetzel, por exemplo, dizia que quando uma moeda caía num fundo do cofre da igreja, uma alma saltava do purgatório. Então era basicamente isso. Se você tinha muito dinheiro, você conseguiria comprar anos de perdão. É isso basicamente que é a indulgência ou as indulgências. Quem tinha muito dinheiro, por exemplo, poderia comprar perdão de pecados vitalícios. Ou seja, você pode pecar quanto quiser porque já foi pago e o teu direito no céu está garantido. E aí Martinho Lutero, ele certa feita está fazendo a exposição de Salmos, quando ele se depara lá com o Salmo de número 71, e ele vai dizer assim, no Salmo 71, versículo 1 ao 3, ele está fazendo a exposição e o texto diz assim: Senhor, em ti me refugio, que eu nunca seja envergonhado. Livra-me pela tua justiça e resgata-me. Inclina os ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Ordena que eu seja salvo, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Quando Martinho Lutero lê isso, o versículo 2 ou o verso 2, quando fala livra-me pela tua justiça, ele toma um choque, porque a justiça de Deus era vista como um instrumento de punição. Para Martinho Lutero, então ele nutria, por exemplo, um ódio contra Deus. Se você vê as confissões, o diário dele, ele tinha ódio porque ele achava que Deus era um carrasco que ficava nos vigiando 24 horas por dia, e a qualquer pecado, a qualquer deslize, Deus lançaria um raio do céu para poder nos punir. Até que certa feita, por providência divina, Martinho Lutero se depara com o texto que é o basilar da Reforma Protestante, Romanos 1, verso 17, versículo 16 e 17, quando Paulo escreve dizendo assim:
porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A partir desse momento, então, Martinho Lutero ele vai entender que a justiça de Deus ela é um instrumento de misericórdia. E aí, quando ele começa a reavaliar os escritos da igreja, ele percebe que a igreja está fora dos padrões. Ele reavalia a prática da igreja à luz da palavra e ele vai fundamentar aquilo que nós chamamos das 95 teses contra a igreja. E aí no dia 31, como eu já falei no início, um dia estratégico, porque o dia 1º era o dia de Todos os Santos, onde a maioria da cristandade se reunia ali na igreja. Ele estrategicamente vai lá no castelo, na porta da igreja de Wittenberg e prega ali as 95 teses, porque a porta ali seria o mural, onde as pessoas passariam e leriam as 95 teses. E esse momento foi um momento de provisão divina, porque nesse período foi o período em que Gutenberg estava inaugurando a imprensa, né? E por graça de Deus, as 95 teses e os escritos de Lutero, eles se propagaram com maior rapidez, né, dando informação ao povo leigo, né, de que a palavra de Deus ela precisava ser entendida. Martinho Lutero, depois de um tempo, quando ele fica resguardado, porque ele teve que fugir, no ano de 1518 ele foi excomungado da igreja, ele não quis se retratar, ele é resguardado, né, ele é levado e resguardado pelo um outro rei, e aí então nesse período ele traduz a Bíblia para o alemão, na linguagem do povo, e a palavra de Deus começa a se propagar por toda a Alemanha. Martinho Lutero então ele é banido por Carlos V, católico ligado ao Papa, em 1521 na Dieta de Worms, porque Martinho Lutero se recusou a se retratar. Ele dizia que não podia se retratar porque ele estava com a consciência limpa pela palavra de Deus, e a não ser que alguém o convencesse pela palavra de Deus, ele não iria se retratar. E ele encerra a sua frase dizendo que Deus me ajude, e graças a Deus, Deus ajudou mesmo. A partir de então, a reforma vai ganhar fortes proporções, trazendo contribuições tremendas, né? A criação de universidades, de escola, a Bíblia chega na língua do povo comum, e a Bíblia ela ganha centralidade, a palavra de Deus ganha centralidade. De forma geral, a Bíblia, a palavra de Deus, o entendimento teológico, ele se fundamenta naquilo que os teólogos reformados e também os assembleanos, nós da cristandade, definimos como os 5 solas, que são os pilares fundamentais da fé cristã. Lembrando que esses 5 solas, eles só serão articulados sistematicamente em meados do século XX. Todos os 5 solas, no entanto, aparecem nos vários escritos dos reformadores, mas não chegaram a ser arrolados todos juntos. Então nós temos o primeiro pilar da nossa fé cristã, que é a Escritura, o fundamento da fé cristã. Em primeiro lugar, a Escritura deve ser interpretada pela Escritura e não pela tradição ou pelo ensinamento dos pais da igreja, pois eles mesmos nos apontam a Escritura como fonte primária. Assim, a igreja é fundamentada na palavra de Deus que vem a nós, e por essa razão que é o primeiro tema a ser desenvolvido. Por um silogismo, nós podemos definir a Bíblia como palavra de Deus. Primeiro, palavra inerrante. Primeiro, Deus não erra. Logo, a Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus não erra e a Bíblia é a palavra de Deus, logo a Bíblia não contém erro. E aí o Sola Escritura, a tese do Sola Escritura, a primeira tese da Declaração de Cambridge, declara que reafirmamos a Escritura inerrante como única fonte escrita de revelação divina, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A Bíblia, ela é o nosso fundamento de fé e prática. A Bíblia diz sim, então nós obedecemos. A Bíblia diz não, então nós nos refreamos. Essa é a afirmação positiva. A afirmação negativa é que negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo
possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independente do que está exposto na Bíblia ou contrariando esse conteúdo, ou que a experiência pessoal possa ser vinculado, possa ser veículo de revelação. A nossa experiência não pode validar a Escritura. Se isso for, haverá partes, dependendo da experiência que eu tenho, que anularão a Bíblia. Daí que surgem as heresias, né? Quando as experiências pessoal começam a virar doutrina, e não é isso. É a palavra de Deus que qualifica ou desqualifica o comportamento da nossa fé. A Escritura somente. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém aquilo que nós precisamos saber de Deus, da salvação, do mundo espiritual, da nossa conduta de regra como cristão. Quando nós nos comportamos como ela nos ensina, nós nos tornamos aquilo que Jesus vai definir como o cidadão do reino de Deus, lá no Evangelho de Mateus 5 ao 7, que é o Sermão da Montanha. Então, pela palavra de Deus, nós nos tornamos cidadão, ou seja, o nosso comportamento passa a ser um comportamento de um cidadão do reino de Deus. Amém? Nosso segundo sola é o sola Christus, ou solus Christus, Cristo somente, a centralidade da cruz de Cristo. É interessante que esses símbolos aí que está na sua tela, foi realizada uma pesquisa em diferentes países que foram apresentar diferentes marcas bem conhecidas. Esse primeiro símbolo aí são os círculos, os 5 anéis, que são símbolos dos Jogos Olímpicos, foram identificados por 92% das pessoas. O segundo símbolo, o M do McDonald's, foi reconhecido por 88% dos participantes. Os emblemas aí da Shell e da Mercedes foram reconhecidos por 74% das pessoas. Mas a cruz, no entanto, foi identificada por somente 54% como símbolo da fé cristã. Muitas pessoas nesses países que foi feita essa entrevista não sabiam que a cruz, né, representava um símbolo da fé cristã. Ou seja, a centralidade de Cristo, da cruz de Cristo, ela tem sido deixada de lado. E aí nós precisamos entender que a cruz de Cristo ela é fundamental. Martinho Lutero, novamente, aí em 25 de abril de 1518, em um debate em Heidelberg, ocorrido na congregação agustiniana, Lutero vai abordar o tema da teologia da cruz e da teologia da glória. O grande reformador alemão acreditava que a igreja medieval seguia a chamada escada da glória e não a escada da cruz. E usou como base para o seu argumento as imagens da Torre de Babel, que está lá em Gênesis 11, versículo 1 ao 9, e a escada de Betel, que está lá em Gênesis 28, 10 ao 20. Ou seja, o que era a teologia da glória? A teologia da glória era o homem forçando o caminho até Deus. Martinho Lutero vai falar que essa teologia é a teologia da Torre de Babel, que foi quando Nimrod se reúne com toda aquela população e tenta construir aquela imensa torre, uma espécie de zigurate, tentando chegar a Deus pelo esforço próprio. E o que foi o final da Torre de Babel? Confusão. E aí ele fala que a teologia da cruz é a teologia de Betel, que é quando Deus desce até Jacó em sonho e vem até ele. Então ele fala que a teologia da cruz é quando Cristo vem até nós, Cristo nos encontra no nosso estado de miséria e pecaminosidade e nos faz promessa, nos regenera, nos leva para Deus. Martinho Lutero vai dizer que o homem sem a cruz e por causa do seu pecado não consegue ver a Deus de forma imediata, mas precisa da cruz. Ele vai falar que a loucura arrogante da teologia da glória é tentar chegar a Deus por meio de obras e diferentes escadas e torres que o ser humano constrói. Então ele vai falar de pelo menos 3 escadas que o homem tenta construir para chegar a Deus, mas que se frustra. A primeira escada é a escada da especulação. Os que tentam construir essa escada para chegar a Deus vão estabelecer como critério para conhecê-lo algum tipo de filosofia. O pecado, no entanto, distorce o pensamento humano. Pela razão filosófica, temos uma imagem de Deus distorcida. Então, a segunda escada é a escada das boas obras, que era uma via muito valorizada na Idade Média. Obras, méritos, no entanto, e sabemos disso por meio da Escritura, degeneraram-se em obras legalistas e moralistas. Têm a aparência de religiosidade, mas rejeitam-lhes o poder. O
que Martinho Lutero está enfatizando é que a nossa salvação não pode advir por nossas obras, pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo somente. A terceira escada é que Lutero também atacou, é a chamada escada do misticismo, em que Deus vinha a seu povo por meio de revelações dramáticas, como visões, milagres, curas, tendo como suposição que a vida cristã é uma constante vitória espiritual. Havia grupos monásticos medievais que enfatizavam muito esses tipos de sinais e prodígios. Para Martinho Lutero, o verdadeiro cristianismo, porém, ensina que Deus é quem vem a nós e nos encontra, por intermédio do sacrifício sangrento de Cristo em meio à dor e à fraqueza. A declaração de Cambridge, então falando sobre Solos Christo, reafirma que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Logo, negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substituta de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Então, qualquer culto ou qualquer reunião que negligencia a obra de Cristo, ela não está sendo fiel naquilo que foi chamada para fazer, anunciar a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro solo, então, é o sola gratia, o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Vai falar assim, que somos aceitos diante de Deus mediante os méritos de Cristo aplicado a nós pela fé, e isso se chama graça. Isso está lá em Romanos 4,16 e Efésios 2,5 ao 8. E é bem interessante porque a graça de Deus, ela enfatiza que o homem não pode ser salvo por obras que ele pratica, mas mediante a fé, mediante a graça de Cristo. O único homem que foi salvo pelas obras na Bíblia foi Jesus. Nenhum outro homem foi salvo pelas obras. Porque a Bíblia vai falar, por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, 45, que o único homem que foi salvo pelas obras foi Cristo Jesus. O último Adão, espírito que dá vida. Ele é o único ser humano que obedeceu ao seu amado Pai em toda a sua vida. Ou seja, a obra de Cristo é o que nos salva. E a graça é isso. A graça é nos rendermos a Deus para recebermos a justificação pela fé somente. Uma resposta à venda de indulgências está em Salmo 49, versículos 6 a 8, que diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão de suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate deles, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então, um texto como esse, num contexto em que se cobra pela salvação, né, é uma pancada tremenda, né? Então, ensinava-se que a salvação era comprada. Você pagava uma missa de sétimo dia, você pagava uma indulgência, comprava um salvo-conduto ali e adquiria a salvação. Então, quando os reformadores de modo geral vêm, e hoje isso é muito necessário, inclusive na igreja evangélica ser pregado, que a nossa salvação não depende de nossas obras, mas da graça advinda por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça somente, o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Nós reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Não há nada que nós façamos que nos daria crédito para sermos salvos. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos, então, que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. O artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai é entender que a graça ela é iniciada por Deus. Deus tomou a iniciativa ao enviar Jesus Cristo por nós. Nós só correspondemos a essa graça. Mas a glória não recai em quem recebe, recai em quem doa. O quarto artigo, e a gente está chegando no finalzinho, é o sola fide, a fé somente, o único meio pela qual a graça é recebida.
Um dos textos chaves da Reforma Protestante está lá em Romanos 1, 16, 17, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Logo, a fé é o único meio pelo qual a justiça de Deus é concedida ao pecador. Como eu já falei, a honra não recai em quem recebe, e sim em quem doa. Deus é glorificado e o ser humano agraciado. A justificação ocorre quando reconhecemos nosso estado de miséria e passamos a confiar na suficiência e eficiência do sacrifício de Jesus por nós. Logo, então, nós reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como único meio de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos, então, que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou numa instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene o sola fide possa ser reconhecido como uma igreja legítima. E, por último, nós temos aí o soli deo gloria. Glória a Deus somente. Glória a Deus somente, pois só a Deus pertence o crédito pela salvação do homem. O Catecismo de Genebra sustenta que Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós, e certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que Ele é o princípio dela. E já o breve Catecismo de Westminster ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou alegrar-se nele para sempre. Por que a glória pertence a Deus somente? Porque Deus cria, mantém e redime a criação. Por isso a glória é dele somente. E que nós tenhamos paixão pela glória de Deus, porque Ele é o Rei da glória. Salmo 24, 7 ao 10 vai nos falar isso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. O salmista, no Salmo 115, verso 1 ao 3, vai dizer: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Porque as nações perguntariam: onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Por isso que Deus deve ser glorificado. A quinta tese da declaração de Cambridge declara que reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos então que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Então, gente, a Reforma Protestante de Martinho Lutero, a Reforma Luterana, se destaca por representar não apenas um acontecimento de alta relevância teológica, mas também de índole política, cultural e social que influenciou fundamentalmente toda a formação da sociedade ocidental. Numa reportagem feita no início de 2017, a revista The Economist enfatizou que a reforma e seus impactos, disse a revista, mudaram para sempre não apenas a sociedade germânica, mas todo o mundo. Derivada de um ditado de Agostinho de Hipona, a frase Ecclesia semper reformata est, a igreja está sendo sempre reformada, foi usada pela primeira vez por Karl Barth em 1947. A afirmação refere-se à convicção oriunda da reforma de que a igreja deve continuamente se reexaminar à luz das escrituras para manter a pureza de sua doutrina e prática. Logo então, a mensagem final da reforma protestante é que a mensagem da reforma engloba a confiança e a humildade adoradora diante do mistério da misericórdia e da graça de Deus somente.
a Reforma Protestante teve esse início magnífico, baseada com esses pensamentos, lembrando que os 5 solas foram juntados de forma sistemática a partir do século XX, bem posterior à época de Martinho Lutero, mas que a ideia central foi essa: que nós possamos nos voltar para as Escrituras, que nós possamos olhar com um olhar de amor, brilho e admiração para Cristo, que nós possamos entender que a única via que nos leva a ter comunhão com Deus é a sua graça por meio da fé, e que em tudo isso Deus é glorificado. Eu não sou o centro, você não é o centro, Deus é o centro de tudo e Ele é glorificado em tudo, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Que nesse dia de 31 de outubro, talvez você vai ver esse vídeo posterior, porque estou gravando hoje e provavelmente só vai lá para o YouTube amanhã ou depois, mas que em todo tempo nós tenhamos isso em nossa consciência, que nós não comemoramos o Dia das Bruxas, nós não comemoramos Halloween, nós comemoramos o Dia da Liberdade de expressão, o Dia da Liberdade onde nós temos o direito de ir e vir, o direito de nos expressarmos, e tudo isso é graças a Deus. Na época de Martinho Lutero, a imprensa serviu como veículo de transmissão para que a mensagem de Deus alcançasse mais pessoas. Hoje nós temos outro meio de transmissão, que é a internet, que é o nosso celular, que é os nossos e-mails. Então vamos usar com sabedoria as redes sociais para propagar a palavra de Deus, para que Cristo seja glorificado, para que pessoas sejam alcançadas e que em tudo isso nós possamos notar o amor de Deus. Deus encontrou Martinho Lutero, converteu Martinho Lutero, fez ele esse grande reformador, não só ele, mas outros, que apesar de ter seus altos e baixos, nós temos defeitos. Quando você pega a história de Martinho Lutero, você vai ver que ele não era um camarada fácil de lidar, ele era bravo, né? Tinha uns problemas sérios. Você pega a história de Calvino, você vai ver que Calvino também não foi perfeito, Armínio, enfim, todos os homens, né? O único perfeito é Cristo e nós olhamos para ele somente com a ajuda de estudiosos. Nós pegamos aquilo que é bom, aquilo que não é tão bom a gente tira de lado, retém o conhecimento, retém aquilo que é bom, mas o meu conselho final para você é que o que trouxe reforma verdadeira, acima de tudo, não foi os reformadores, mas foi esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E o meu apelo é: vamos voltar às Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Obrigado por estar comigo até aqui. Se esse vídeo foi bênção para você, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, compartilhar com mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida, um beijo fraterno no seu coração, uma feliz reforma e que Deus nos abençoe, para que estejamos aqui no próximo vídeo. Beijo fraterno, até a próxima, tchau, tchau.